crise em 2016. Estão previstos revisões de contratos, cortes com custeio e até redução para o coffee break, aqueles cafezinhos no meio de alguns eventos ali no Palácio. Para falar sobre o que muda para a população, eu converso com a secretária de Estado de Governo, Ângela Silvares. Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Bom, tá certo, então. Bom, vocês anunciaram, foi decretado hoje, já foi um decreto publicado em Diário Oficial de hoje, né? Isso. O que reduz, então? Olha, o decreto, já no primeiro dia de 2015, nós editamos um outro decreto de contenção e redução de gastos, naquele momento de forma linear. Agora, durante um ano de aplicação desse decreto e com um trabalho intenso do Comitê de Contenção de Gastos, que se reúne toda semana apreciando os pedidos das diversas pastas, nós temos muitas informações. E com essas informações agregadas, nós trabalhamos numa outra versão de decreto. E desta vez a gente puxa para que o dirigente da pasta coloque uma lupa sobre suas despesas, e vale ressaltar de custeio, nós não estamos tratando de despesas de investimentos, então que ele coloque uma lupa sobre suas despesas e identifique onde eu posso economizar, onde eu posso implantar maiores controles focado nessas despesas de custeio. Vamos dar um exemplo, por exemplo, na sua secretaria, o que vai ser reduzido? Na minha secretaria, nós já reduzimos, por exemplo, a visita monitorada ao Palácio Anchieta. Nós tínhamos um contrato com uma grande equipe que fazia recepção e monitoramento do público em geral. Esse serviço não foi prejudicado em nada e nós conseguimos fazer uma nova licitação, uma outra seleção com termos de referência mais enxuto e conseguimos reduzir esse contrato com menos 50%. Guia, seria? Ou não? Com menos atendimento, não de guias, mas aquele suporte que fica ali agendando as visitas e tal. A gente conseguiu reduzir vários postos ali e conseguimos reduzir esse contrato 50%. As visitas não foram prejudicadas, estão acontecendo normalmente. Essas revisões de contrato é exatamente isso, né? Você chegar ou fazer uma nova licitação, ou chegar para aquela pessoa que está prestando serviço e tentar achar uma fórmula ali para continuar o contrato, mas com valor menor? Seria isso? Com valor menor, ou se eu consigo, analisando o meu contrato e a minha demanda, redimensionar o tamanho desse contrato. Às vezes o que eu consigo fazer com 10 pessoas, eu tenho contratado 15, então eu consigo redimensionar a mão de obra, ou também reduzir o custo. E isso geralmente é possível numa negociação com o prestador de serviço. E também uma outra vertente muito importante, que aí é o controle primário que cada secretário deve exercer na sua pasta, é a fiscalização desses contratos. Eu contrato um determinado serviço e vou fiscalizar se eu estou recebendo exatamente aquilo que eu contratei. E muitas vezes a gente tem surpresas de detectar e constatar que eu não estou recebendo tudo aquilo que eu contratei. E com isso eu vou fazer o pagamento só do que está sendo entregue. Um exemplo muito importante foi uma iniciativa da Secretaria de Educação. Ela implantou controles na merenda escolar, quando ela começou a distribuir a identificação por aluno, com a distribuição da merenda, a distribuição de identificação e entrega da merenda. E com isso conseguiu reduzir muito o valor da despesa com merenda escolar, sem que nenhuma criança ficasse sem merenda. Sem a merenda. A Secretaria da Saúde também, numa reavaliação e fiscalização dos contratos, reduziu e muito o custo com transporte de pacientes, sem que nenhum paciente deixasse de ser transportado. Mas de que forma foi reduzido, então? Com controle. Com controle, checando se o fornecedor me atesta que transportou X pacientes, e se eu implanto um controle mais rígido, eu posso às vezes constatar que não foi toda aquela quantidade transportada. E aí estava pagando por um serviço que não estava sendo prestado. Que não estava sendo prestado na sua totalidade. No caso das merendas, foi assim também, porque
se eu contrato 1.000 merendas dia, eu não tenho 1.000 alunos todo dia naquela escola. Tem a falta, tem crianças que adoecem, então eu tenho uma alternância. E acabava sobrando comida, por exemplo. Aí eu estaria pagando por 1.000 merendas, aí passou a fazer uma contagem diária. Se hoje eu tenho 780 alunos, eu vou pagar hoje 780 merendas. Agora a gente, claro, tem que se perguntar, por que isso não era feito antes? Essa fiscalização, esse monitoramento. Isso é aprimoramento. A gente não para de implantar controle. E esse controle primário afeta a secretaria, que nós temos a SECONT, que faz o controle secundário. Mas o controle primário afeta a secretaria, ele tem que ser cada vez mais intensificado. Controles são feitos, mas eles têm que estar sempre sendo aperfeiçoados e sempre ter, assim, novos avanços. É claro que a gente sabe que não vai ter demissões e queda de postos de trabalho dentro do governo, pessoas concursadas. Mas quando se fala, por exemplo, em reduzir essas despesas, como a senhora mesmo citou ali nas visitas guiadas, deve haver demissões no sentido das empresas terceirizadas que são contratadas por licitação? Essas empresas acabam alocando esses funcionários em outros contratos, porque elas têm outros contratos, elas participam de outras licitações, então em muitos casos eles são absorvidos em outros contratos, porque eu tenho que reduzir a minha despesa de custeio ao máximo, tirando excessos, tirando supérfluo. Por exemplo, a gente continua suspensa as homenagens, aqueles eventos, patrocínios e tudo isso continua suspenso. Porque a gente está vivendo num momento de retração da economia. É como na casa da gente. Se meu orçamento reduz, eu tenho que reduzir alguma despesa. Eu deixo de ir a um restaurante, mas vou me alimentar em casa. Então, vamos economizar combustível, deixar de fazer viagens, otimizar esse recurso. Então, o que a gente está tratando é disso, é de economia, é de otimizar recursos, sem que haja nenhum prejuízo de serviços ofertados à população. Agora, tem uma ideia de quanto será economizado com essas medidas? Ou qual é a meta? O diferencial deste decreto, Andressa, é que nós não estabelecemos de forma linear, porque tem secretarias que conseguem economizar 10% no contrato, em outros contratos 20%, em outros nada, porque aquele é um serviço essencial e que já está bem enxuto. Então, na verdade, cada secretário vai colocar uma lupa sobre essas despesas, analisar o caso a caso. Tem serviços que não podem ser cortados, pelo contrário, alguns têm que ser até ampliados, como é o exemplo do caso da saúde. E outros, na própria saúde, pode, às vezes, enxugar um contrato de limpeza, um contrato de vigilância. Então, tem muito espaço, mas aí, agora, esse decreto é exatamente qualificar o gasto público, mas analisando caso a caso, nada de forma linear. E essa meta, esse percentual de redução, vai ser apresentado pelo secretário no plano de contenção de despesas de custeio. Ou seja, agora cada secretaria vai verificar qual é a despesa que pode ser cortada e depois vai ser apresentado neste plano quanto vai ser cortado. Ao comitê, vai ser discutido com o comitê. Nós estamos focando em 8 secretarias que têm o maior gasto, representa o maior gasto de custeio do Estado, que é em torno de 80%, e eles vão apresentar presencialmente ao comitê para validação, discussão, pactuação dessas metas, e depois o comitê vai monitorar. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook, o J. Cícero, se o governo vai economizar cafezinho e também com a gastronomia na residência oficial. O cafezinho, o inocente cafezinho, que é o coffee break, representava um percentual muito grande do nosso Quanto custeio. representava, secretária? A gente tinha despesas assim em torno de mais de 1 milhão. Por ano? Por ano. Por ano. R$1 milhão com coffee break. O cafezinho.
que todo mundo brinca, né? Tá Parece uma coisa tão pequena, né? Não, o cafezinho das nossas secretarias continua lá sendo servido para todo mundo e para todo mundo que chega, mas nós cortamos o coffee break. Um seminário tinha coffee break, uma recepção tinha coffee break, uma homenagem tinha coffee break. E quanto à questão de alimentação, que são para os eventos, né, de Estado, representação de Estado, o governo recebe ministros, recebe os deputados, recebe bancada federal, recebe pessoas de outros, governadores de outros estados. Isso aí nós já reduzimos e muito. Já houve uma redução muito grande, muito representativa em termos dessas despesas. E eu queria destacar aqui, Andressa, que quando a gente fala nos investimentos, esses não estão albergados nesse decreto. Os investimentos definidos no Planejamento Estratégico de 2015, Hospital Geral de Cariacica, Hospital São Lucas, a construção das barragens, dentre outras, a construção da Leste-Oeste, não diz respeito a esse decreto. Não serão cortados. Não tem, estão obras, né, projetos e alguns já em obras a todo vapor, não estão albergados por esse decreto. Tá certo, secretária. Tá bom? Muito obrigada pela entrevista e bom trabalho. Sou eu que agradeço. Um bom dia a todos. Um bom dia, viu? E atenção.